Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 9 de abril. Nós vamos estudar hoje mais uma profecia do Apocalipse com vocês. Vamos orar antes de começar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nesta manhã nos encontramos, humildemente nos curvamos diante do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, sobre mim, que vou abrir a tua palavra neste momento, que fale o Espírito Santo, ungindo minha boca, controlando meus pensamentos, e derrama também o teu Espírito sobre os meus irmãos que estão assistindo, para que eles também entendam a razão sagrada e santa por que fomos criados e colocados aqui nesta terra. Dá-nos a tua bênção, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que Deus colocou na nossa mente para hoje tem o título de Por que Pai? Esta pergunta eu já fiz dezenas de vezes. Por que Pai? Por que Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Quando você está estudando a Bíblia, muitas perguntas surgem na sua mente. É impossível você estudar a Bíblia e não ter perguntas, e não ter dúvidas de vez em quando. Isto é natural. Não é pecado ter dúvida. Pecado é não buscar resposta para as nossas dúvidas. Por isso, queridos, nós quando estudamos aqui Apocalipse capítulo 4, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 4, versos 1 e 2, já surgem perguntas na nossa mente. Vamos ler Apocalipse 4 e os versos 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Por que, Senhor? Nós perguntamos. Por que, Pai? Este trono, esta sala, este cenário, um trono cercado por 24 outros tronos. E quando lemos também Apocalipse capítulo 5 e o verso 1, vi na destra, ou seja, na mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por que, Pai, este livro selado com 7 selos? E por que o Senhor não pode abrir este livro? Queridos, as cenas aqui reveladas para João no Apocalipse mostram uma porta aberta que lhe permite ver a grande sala do juízo e o grande trono onde está sentado Deus Pai. Ao redor deste trono existem 24 outros tronos, onde estão assentados os 24 anciãos comprados da terra. Apocalipse 5, versos 9 a 10. Diante dessas cenas, surgem em nossa mente várias perguntas. Por que, Pai? O Senhor está sentado sobre o trono? O Senhor é o juiz de toda a terra, de todo o universo? Mas o Senhor não tem poder para abrir o livro selado com 7 selos? Por que, Pai? O Senhor não tem este poder, esta autoridade para abrir o livro selado com 7 selos? Porque aqui diz, no capítulo 5, verso 1 a 3, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Por que, Pai? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não pode abrir o livro selado com 7 selos. O Senhor é o juiz assentado sobre o trono. Por que, Pai, o Senhor não pode julgar ninguém? Por que, Pai, o Senhor transferiu para Deus o Filho, Jesus Cristo, o poder e a autoridade de julgar?
quando o Senhor deveria julgar? Por quê? Vamos ler então, queridos, o que Deus diz em João capítulo 5 e o verso 22. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 22. Aqui nós lemos: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por quê, Pai? O Senhor não pode julgar ninguém e deu ao Filho todo o juízo? Muitas perguntas vão surgindo em nossa mente à medida que vamos estudando a palavra de Deus. Por que, Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Onisciente, tendo a presciência divina, conhecendo o fim desde o princípio e sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que, Senhor, eles foram criados? O Senhor já sabia que eles iriam pecar. Por que os criou? Outra pergunta que surge na nossa mente: por que, Pai, Satanás é chamado de Lúcifer? Lúcifer quer dizer portador de luz. Por que este nome Lúcifer? Por que, Pai, sendo Lúcifer o mais poderoso e mais lindo, o mais inteligente de todos os anjos no céu, por que ele não era o chefe dos anjos? Por que, Pai, ele não era o arcanjo? Na organização da igreja, geralmente o chefe dos pastores precisa ser um pastor. Geralmente eles escolhem um presidente entre os pastores para ser o chefe dos pastores, mas ele é pastor. Quando nós escolhemos na igreja um chefe dos anciãos, o primeiro ancião, nós escolhemos dentre os anciãos. O primeiro ancião, que é o chefe dos anciãos, ele também é ancião. Quando escolhemos o chefe dos diáconos, ele é escolhido entre os diáconos. E por que o chefe dos anjos não é um anjo? Por que, Pai, Jesus é chamado o arcanjo, o chefe dos anjos, quando ele não é anjo? Não existem arcanjos, só existe um arcanjo. Existe Miguel, o grande príncipe, aquele que se levanta pelo seu povo. Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que a Bíblia mostra Jesus batalhando, guerreando contra Satanás, usa o nome Miguel. Queridos, nós lemos em Apocalipse, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por quê, Pai? O juízo não é meu, não é nosso, mas a Bíblia diz que é o seu juízo. Por que o Senhor está sentado como se fosse um réu? Por que o Senhor está sendo julgado? Pai querido, quem ousou levantar acusações contra o Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos? Por que, Pai, o profeta João, aqui em Apocalipse capítulo 5, chorava muito? Por que ele estava chorando por ninguém poder abrir o livro? Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5 e o verso 4. E eu chorava muito, dizia João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por que João estava chorando tanto? Porque ninguém poderia abrir o livro. Que conteúdo existe neste livro? Quão importante é este livro? Outra pergunta que vem à nossa mente, quando lemos Isaías capítulo 14, abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo 14, vamos ler os versos 12 a 14. Isaías capítulo 14 e os versos 12 a 14. A pergunta que vem à nossa mente é: por que, Pai? Satanás é aqui em Isaías 14, 12 chamado de Estrela da Manhã. Por que este título Estrela da Manhã é usado para Satanás aqui em Isaías 14, 12? Vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra,
tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por que, Pai, Satanás é chamado estrela da manhã? Queridos, Jesus Cristo diz que ele é a estrela da manhã. Quando você abre a palavra de Deus em Apocalipse 22, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Aqui é o próprio Jesus que diz, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Vamos ler. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Queridos, quando Jesus Cristo diz que ele é a resplandecente estrela da manhã, então por que em Isaías 14, onde Deus o Filho, Jesus, está dialogando com Satanás, e ele diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, Isaías 14, 12. Queridos, quando nós lemos Apocalipse 22, 16 e comparamos com Isaías 14, 12, nós entendemos. A verdadeira estrela da manhã, Jesus Cristo, está conversando e dialogando com a falsa estrela da manhã, Satanás. Ele desejava a posição que era de Jesus. Ele invejava a posição que era de Jesus. Ele queria ser a estrela da manhã. E Jesus então pergunta para ele, Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã? Você que dizia que era a estrela da manhã, você que queria para si mesmo esta posição que é minha, como você caiu do céu? Como foste lançado para a terra? Queridos, nós lemos no livro Patriarcas e Profetas, na página 16 até a página 18. Eu vou ler para vocês, Patriarcas e Profetas, página 16 em diante. Aqui diz, Lúcifer consentiu que prevalecessem os seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Disputar a supremacia do Filho de Deus. Está percebendo o que Deus revelou para sua serva, Ellen White? Aqui, Deus mostrou em visão para ela que Satanás estava disputando a supremacia do Filho de Deus. Ele queria ocupar a posição de Jesus no céu. Desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito deste príncipe dos anjos, que era Satanás, que abaixo de Cristo era o primeiro dentre os exércitos de Deus. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para que em sua presença apresentasse a verdadeira posição do seu filho, e mostrou a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta e inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, conforme Apocalipse 5:11. Perante os habitantes do céu, reunidos, o Rei, ou seja, Deus o Pai, declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos da sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e dos seus habitantes. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e contra o ciúme. Achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. Ele, Satanás, se gloriava em seu fulgor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelo exército celestial
Anjos se deleitavam em executar suas ordens, e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos os outros anjos. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava este poderoso anjo, Satanás. Deveria Cristo ter a primazia? Por que é ele mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Queridos, ele invejava a posição de Cristo. Por isso, nós podemos entender o diálogo de Isaías 14, 12 a 14, onde o próprio Jesus Cristo, a estrela da manhã, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Pela primeira vez no céu e em todo o universo, foi difamado o caráter do Pai. Lúcifer não aceitou a posição que Deus o Pai dera para o seu filho, e a justiça do Pai foi colocada em dúvida. Nunca mais o céu seria o mesmo. O Pai não se defendeu das acusações e calúnias feitas por Satanás, mas o Filho se levantou em defesa do Pai, e é exatamente isso que a Bíblia explica em Apocalipse capítulo 12, verso 7 até o verso 9. Apocalipse 12, verso 7 até o verso 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos, Satanás foi lançado para o planeta Terra antes da criação de Adão e Eva. Antes da semana da criação. Queridos, o planeta já existia, mas era sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo. O planeta Terra era um abismo coberto pelas águas, exatamente como está em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Mas, queridos, Satanás foi lançado do céu para o planeta Terra quando ele ainda era um abismo. Por isso, em Isaías capítulo 14, verso 15, diz que ele foi lançado para o abismo. Abismo é uma palavra que descreve o planeta Terra sem forma e vazio. Por isso ele é chamado anjo do abismo, Apocalipse 9, verso 11. Por isso Satanás é chamado também a besta do abismo, Apocalipse 11, verso 7. Por isso a Bíblia também diz que Satanás, no final dos 1000 anos, vai subir do abismo, Apocalipse 17, verso 8, para ser queimado. Em Isaías lemos que Lúcifer queria se assentar da banda dos lados do norte, Isaías 14, 13. Na palavra de Deus, o lado do norte é o trono de Deus, a habitação de Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus, mas ele foi expulso do céu. E então ele escolheu um outro lugar. Queridos, ele escolheu o leste. Todas as falsas religiões do nosso mundo, elas adoram voltados para o leste, o nascente do sol, adoração ao sol. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia, e a prova está em Gênesis capítulo 2, verso 9. Aqui está a prova. No 6º dia, quando Adão e Eva foram criados, Deus mostrou para eles, ali no centro do jardim, a árvore da vida, e mostrou também a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal explicava a expulsão de Satanás, que já existia o pecado. Nós lemos em Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, Satanás tinha sido expulso do céu. Eu posso imaginar Jesus Cristo agora criando Adão, dando forma ao corpo de Adão, que foi feito do pó da terra. E Jesus Cristo, ao olhar para aquele corpo que estava sendo criado, Jesus Cristo dizia: este será o meu corpo. Este é o primeiro Adão, ele vai cair. Eu serei o segundo Adão, que vou resgatar a família humana, mas vou também reivindicar a justiça do Deus Pai.
Através da família humana, eu resgatarei a honra e a justiça do Deus Pai. No início do sermão, queridos, eu fiz uma pergunta: por que, Pai, o Senhor criou Adão e Eva sabendo que eles iriam pecar? A resposta para essa pergunta, meus queridos, é a coisa que mais me emociona em toda a Bíblia. Nós fomos criados para uma missão santa, uma missão sagrada. Fomos criados para resgatar a glória, a honra do nosso Pai Celestial. Não é esta a missão dos filhos? Honrar o Pai? Foi para isso que Jesus veio à Terra. Jesus veio para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Por isso ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Ao ser misericordioso com os pobres, carentes, pecadores, Jesus estava revelando o Pai. A família humana, criada após o pecado, foi criada com uma santa missão, para serem filhos e filhas de Deus. Deus, o Filho, escolheu o nosso corpo, o corpo humano, para que fosse o corpo dele. Ele escolheu o lar para ser o planeta Terra. Por isso, Jesus se uniu a você e a mim por laços eternos, que jamais se partirão. Ele assumiu o nosso corpo para todo sempre e viverá no planeta Terra para todo sempre. Esse planeta será exaltado acima de todos os outros mundos criados. E nós, os filhos e filhas de Deus, também seremos exaltados acima dos anjos não caídos, queridos, porque nós somos irmãos do Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é 100% homem, é 100% Deus, mas ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue. Por isso podemos entender o que Jesus disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque esta família humana pecadora não será somente resgatada e salva, ela será exaltada acima de todos. Alguém, queridos, um dia me perguntou: pastor, então eu fui criado para ser cobaia? Se Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar e os criou, ele nos criou para sermos cobaias? Oh, queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, eu respondi assim: não, nós não fomos criados para sermos cobaias. Nós fomos criados para um fim santo e sagrado, para sermos filhos e filhas de Deus, para que em nossa vida o Pai seja honrado, para que em nossa vida a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, sejam honrados e exaltados. Ser filho e filha de Deus é uma missão santa, porque Deus prova em nossa vida que Ele é santo e que a sua lei é santa, justa e boa. Satanás odeia Deus e Satanás odeia a santa lei de Deus, mas Deus tem na terra filhos e filhas que amam a Deus e amam a sua santa lei. Guardam o santo sábado e não guardam o domingo, porque o sábado, o 7º dia da semana, revela nossa missão na terra, revelar diante do mundo inteiro quem é o Criador dos céus e da terra, quem criou e sustém o mundo. Por isso Satanás odeia os que guardam os mandamentos de Deus. Isso está claramente revelado em Apocalipse 12, 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui nós vamos ler: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O dragão é Satanás e o resto da semente da mulher é o remanescente fiel de Deus que está na terra. Quem são estes remanescentes de Deus que estão na terra, sendo odiados por Satanás, mas sendo amados por Jesus Cristo? Aleluia! Quem são eles? Aqui diz o finalzinho do verso 17: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aleluia! Deus tem um remanescente formado por filhos e filhas de Deus que foram gerados pelo Espírito Santo, receberam a natureza santa de Jesus Cristo, e o prazer deles é obedecer o Pai, exaltar o Pai, exaltar a lei do Pai. Queridos, a primeira missão de Jesus na terra era morrer por você para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus Cristo, depois de morrer, ele foi sepultado e ressuscitou e subiu ao céu. E ele é intercessor e mediador nosso.
E agora a segunda missão de Jesus Cristo é ser juiz no santuário celestial, juiz do juízo celestial. Por isso, aqui em Apocalipse 5, verso 1 a 7, você só pode entender Apocalipse 5 dentro do contexto do juízo. Porque o Pai, tendo sido o primeiro a ser acusado por Satanás no céu, ele não se defendeu, mas o Filho o defendeu. E agora o cenário do juízo celestial é montado no céu, com o trono do Deus Pai, com 24 outros tronos, onde estão 24 anciãos assentados, e agora Jesus Cristo é o único que pode pegar o livro selado com 7 selos da mão do Pai e abrir o livro. Ele é o único. É isso que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 5, está explicando por que Jesus é o único que pode abrir o livro selado com 7 selos. Porque ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele é o único que pode reivindicar a justiça do Pai. Lemos de novo Apocalipse 5, verso 1 até o verso 7. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o livro do juízo. Ele é aberto na sala do juízo, que é o Santíssimo do Santuário Celestial. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, dizia João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E o verso 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Os evangelhos mostram Jesus como o Cordeiro de Deus. Era a primeira missão de Jesus Cristo, de morrer como Cordeiro de Deus. Mas agora o Apocalipse 5 mostra Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Isto mostra a função de Jesus como juiz no santuário celestial. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Jesus venceu. Jesus pode abrir o livro selado com 7 selos. E o verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, verso 7, presta atenção no verso 7, e veio, quem veio? Jesus Cristo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Isto aconteceu em 1844, quando Jesus Cristo entrou no Santíssimo como juiz. Queridos, o processo do juízo celestial anunciado em Daniel 8,14, ele é explicado no Apocalipse 4, 5, 6, 7 e 8. Todos estes capítulos do Apocalipse revelam e explicam o processamento do juízo celestial em 7 fases, exatamente como explicados nos 7 selos. No livro selado com 7 selos. E Jesus Cristo veio ao Pai no Santíssimo e recebeu o livro selado com 7 selos da mão do Pai. Isto aconteceu no final dos 2300 anos, em 1844. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E queridos, o processamento do juízo é explicado pela abertura de cada um dos selos. Cada selo que é aberto mostra um grupo de homens e mulheres, de filhos de Deus, que estão sendo julgados no juízo celestial. Queridos, por isso João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, porque ele está ali para ser defendido pelo Filho. Jesus Cristo foi constituído o juiz. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5, verso 22. Jesus defende o Pai e para isso ele usa vidas humanas. A primeira vida humana que Jesus usa é a sua própria. Jesus usa a sua própria vida humana de 33 anos na terra para defender o Pai, para exaltar o Pai, a justiça do Pai e a santidade da lei do Pai. Mas, queridos, Jesus usa também vidas humanas que foram geradas pelo Espírito Santo também. Não foi só Jesus gerado pelo Espírito Santo.
Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Mas você e eu também fomos gerados pelo Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos pelo nascimento, nascemos da água e do Espírito. Somos novas criaturas porque fomos gerados pelo Espírito Santo. E Jesus usa no juízo celestial vidas humanas transformadas pela graça de Deus e que encontram regozijo e alegria na santa lei de Deus. Enquanto Satanás e o mundo odeiam a lei de Deus, os santos filhos de Deus a amam e a obedecem. Eles dizem com alegria o que está em Salmos 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia. Salmos 119, verso 97. Queridos, Jesus está à procura de filhos e filhas que amem o Pai e que guardem os seus mandamentos. São essas vidas humanas, santificadas, resgatadas, que Jesus Cristo usará no juízo celestial para defender o Pai, para reivindicar a justiça do Pai e calar a boca de Satanás, que diz que a lei de Deus não é boa, não é santa e que ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus. Jesus Cristo mostra que ele guardou os mandamentos de Deus. Ele mostra também que Jó guardou os mandamentos de Deus, Daniel guardou os mandamentos de Deus. Você, meu querido irmão, e eu, nós estamos guardando os mandamentos de Deus pelo poder de Jesus Cristo que em nós habita. A glória é dele. Deus tem sim na terra um grupo de filhos e filhas sinceros, os remanescentes, vidas como a de Jó, vidas como a de José, como a de Moisés, como a de João Batista, vidas como a sua e a minha. Nós estamos aqui para glorificar o nosso Pai, mostrar ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa, que os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João capítulo 5, verso 3, diz que nós amamos a lei de Deus e os mandamentos de Deus não são pesados. Queridos, quantos de vocês estão felizes pelo privilégio, pela honra de ser filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo, para mostrar diante do mundo e do universo que Deus é justo, santo e bom. E a sua lei, odiada por Satanás, é santa, justa e boa. Quantos querem se regozijar neste santo propósito, nesta missão sagrada de filho e de filha de Deus na terra? Quantos querem dizer como Jesus Cristo: obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser teu filho, tua filha. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que escreveu em nosso coração a tua santa lei. Em nome de Jesus Cristo, nós podemos dizer: ó Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus nos enviou. Eu vos envio ao mundo. Nós estamos no mundo representando o nosso Pai. Que todos vejam Jesus em você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você seja revestido do poder do Espírito Santo. E que Jesus seja exaltado na tua vida. E que você exalte a santa lei de Deus, a norma do juízo celestial. Jesus Cristo voltará a esta terra, muito em breve, para buscar os remanescentes fiéis, os santos do Altíssimo. A minha oração, meu querido irmão, é que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que nos regozijemos na posição sagrada de filhos e filhas do Pai Celeste. Eu deixo com você esta mensagem de conforto, de esperança. Eu deixo com vocês a paz de meu Jesus. Amém.